Cheguei! Dica de imposto de renda de número 2. Regra básica do imposto de renda. Olha, essa regra que eu vou te passar, guarde-a em definitivo, porque será fundamental e vai trazer para você várias alternativas. É muito rico, acompanhe. Raciocine da seguinte forma: toda pessoa, ou seja, todo contribuinte, tem nas suas costas uma sacola contidos aí 3 elementos. Quais são? Bens, rendas e despesas. E para onde ela for, levará consigo sua sacola. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa é filho que tem renda, que tem bens, que tem despesas, quais são as alternativas que ela tem? Ela pode fazer a sua própria declaração, mas ela pode entrar na declaração do pai ou da mãe como dependente. E se entrar como dependente, leva para a declaração do pai ou da mãe todas as suas rendas, bens e despesas. Ou seja, leva essa sacolinha para dentro da declaração do pai ou da mãe que o considerou dependente. Vamos para a prática? Acompanhe. Exemplo. Nós temos aqui o pai, a mãe e o filho. Certinho? Todos têm renda salarial, bens e têm despesas médicas. Vamos ver as alternativas. Situação número 1. Declaração em separado. Situação número 2. Declaração em conjunto. Situação número 3. Declaração em separado com o filho dependente da mãe. Então, acompanhe. Esse termo, declaração em conjunto ou declaração em separado, nós estamos falando de situações específicas de casais. Pessoas que têm cônjuges. Tá ok? Então, o cônjuge pode declarar em separado, pode declarar em conjunto, então une-se tudo e transforma-se numa só declaração. Certinho? Agora, quando se declara em separado, o filho vai ser dependente de quem? Fica a escolha deles. Acompanhem. Então, com esse exemplo, com esses dados, situação número 1, declaração em separado. Isso quer dizer que o pai e a mãe vão declarar separadamente. E o filho também, no caso. Certinho? Então, vamos lá. Na declaração do pai, então, tá vendo aqui o barrigão aqui do pai? O barrigão aqui é a declaração, raciocínio assim, tá bom? Então, aqui na declaração do pai vão aparecer bens do pai, a renda do pai e a despesa do pai. Agora, prestou atenção que aparece o bem da mãe também? Aí você diz, espera aí, Roberto, a declaração não é em separado? E por que está aparecendo bens da mãe? É pelo seguinte, a regra determina que quando se faz a declaração em separado, os bens do casal têm que aparecer na declaração de um deles. Poderia ser no da mãe também. Tá ok? E tem que informar que é cônjuge, né? Quem é seu cônjuge e vice-versa. Tá ok? Muito bem. E aí, então, a mãe vai declarar o que restou, a sua renda e suas despesas. Tá ok? Então, os bens do casal vão todos aparecer na declaração de um deles. No caso, eu escolhi o pai. Tá bom? E o filho faz a sua declaração com seus bens, sua renda e sua despesa. Situação 2, declaração em conjunto. Agora sim, é uma só declaração. Posso declarar pelo CPF do pai ou posso declarar pelo CPF da mãe. Escolhemos aqui a declaração pelo CPF da mãe. Nesse caso, aqui eu vou somar tudo. Bens, rendas e despesas do pai e da mãe. E aí, há que se fazer simulações para ver se vale a pena mesmo. Porque quando você junta as rendas, pode ser que a alíquota que está ali em 15% de cada um suba para 27,5%. Mas também
Pode ser que ambos tenham 27,5%, mas juntando, como eles tiveram uma despesa médica muito grande, de repente pode ser que caia para 15%, portanto tem que simular, tá bom? Então, nesse caso, declaração em conjunto, basta escolher o CPF de um deles e declarar todos os bens, rendas e despesas lá, beleza? E aí o filho declarou o seu, tá ok? Ele não entrou como dependente de ninguém até aqui. Bom, agora sim, situação 3, que é mais interessante, ó. Declaração em separado, quer dizer, igual à situação número 1, só que o filho entrou como dependente da mãe. Nesse caso, ó, na declaração do pai, apareceram bens do pai e da mãe. Os bens têm que aparecer na declaração de apenas um. A renda do pai e a despesa do pai. Na declaração da mãe, então aqui não terá declaração do filho, porque o filho está entrando como dependente da mãe, apesar dele ter renda. Certinho? Atende à condição de ser dependente. Então, entra aqui bens do filho, por que não da mãe? Porque o da mãe tem que aparecer no do pai ali, porque escolheu para aparecer tudo lá. Tá? Poderia ser o contrário, poderia aparecer bens do pai e da mãe na declaração aqui da mãe. Aí teria que somar a declaração do bem do pai e do filho. Bom, então bens só do filho aqui no caso, renda da mãe e do filho e despesa da mãe e do filho. Aqui fica uma sugestão. Você sabe muito bem que em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou que quem recebe pensão alimentícia judicial tem esse recebimento apenas como uma entrada de dinheiro, porque a renda foi de quem pagou, certinho? E ela deve declarar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis por ser um rendimento não tributável. Cuidado, porque todo mundo chama isso de isento e não é bem isso. Conceito é conceito. O que é um rendimento isento? O fato gerador ocorreu, porém chega uma lei e afasta a tributação. Já quando o fato gerador não ocorreu, mas houve uma entrada de valor, então isto não caracteriza uma renda, tampouco renda isenta. É considerado o quê? Não tributável apenas. Por isso é que tem uma ficha, rendimentos isentos e não tributáveis. Então o Supremo Tribunal Federal considerou que quem recebe pensão alimentícia está recebendo apenas uma entrada e que deve declarar lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Certo? Isto posto, acompanhe. Se a mãe, né, tem um filho que é dependente, tem um filho que recebe pensão alimentícia do pai, aquela pensão alimentícia passa a entrar na sua declaração sem alterar o imposto, porque passa a ser declarado na ficha de rendimento isento e não tributável. Certinho? Então, a tributação continua sendo só a renda da própria mãe. A grande vantagem é que, se o filho tem despesa médica, despesa com instrução, essas despesas podem ser abatidas na declaração da mãe. Então, fica muito melhor agora a mãe, se ela que mantém a guarda, quer dizer, a parte que mantém a guarda, declarar seus filhos que recebem pensão alimentícia como seus dependentes, porque tem a vantagem de poder abater as despesas dedutíveis dos filhos na declaração da mãe. Fica aí a sugestão, certinho? Muito bem, se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. E olha, não esqueça de acessar www.natacursos.com e verifique o meu novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física 2024, que está aí na promoção de lançamento. Aproveite! Tamo juntos!